noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje estou cansado. Hoje eu acordei cedo. Oi, Fátima, boa noite. Paz e bem. Acordei cedo para assistir a despedida do Papa Francisco. Depois eu fiz a homilia. Depois eu fui batizar as crianças. Almocei, dei um pulinho em casa para almoçar. Fui dar aula. Terminei a aula. Comi uma maçã. Veio para a capela, exatamente. Ó. Fátima estava aí. Estava lá. Vim para a capela. Da capela, cheguei em casa agora há pouco, descansei 10 minutinhos, estou fazendo a live. Né? Mas é bom, pessoal, é bom fazer as coisas, sabe? Eu acho que é bom, a gente tem que aprender a fazer essas coisas. Se dedicar um pouco. É claro que alguns podem se dedicar mais do que outros. Né? Alguns têm condições de se dedicar mais do que outros. Né? Então, assim, eu não digo que todo mundo tem que se dedicar ao que eu me dedico. Né? Mas cada um faz o que pode. Né? Semana que vem também vai ser uma semana puxada. Né? E agora o mozinho tá chegando aqui, Fátima já tá no ar, amor. A Fátima? Fátima lá da... Ah, um abraço para ela. Tá ouvindo, Fátima? O mozinho mandou um abraço. A plantinha tá linda. A plantinha tá linda, ouviu? Cheia de florzinha vermelha. Então nós estamos aqui para fazer essa reflexão de hoje. Semana que vem vai ser uma semana puxada. Por que, gente? Porque não tem padre na paróquia. E aí? Como assim? Não tem padre. Os padres vão pro capítulo, se lembra? E quem o Jair vai celebrar a missa? Bom, de manhã eu sei que tem um diácono lá. Toda manhã? É. Ah, é? É, vai ter um diácono lá. Que bom. Não sei se é bom não, mas... Beijos, Mônicas. Beijo, Mônica, tá mandando a Fátima. Você, guerreiro, diácono, eu faço possível. Guerreiro bom mesmo é São Jorge. Né? Esse diácono aqui, se Deus quiser, ele é um operário da misericórdia. Está muito bom de ser. Serve inútil. Não passei inútil, ainda tem que melhorar um pouco, amor. Ah, pessoal, eu sinceramente, eu gosto de estar fazendo as coisas, o resto, né? Você não pode fazer tudo, exatamente, ninguém pode fazer tudo. E sabe, pessoal, acho que o importante é a gente poder fazer alguma coisa. Mas não é para fazer de tudo, não, a gente tem que fazer algo assim dentro do possível. Senão também acaba esvaziando. Né? Porque fica aquele monte de coisa, né? E fica o faz, dali a pouco se esvazia. Né? E acabou de entrar a Gracinha. Oi, Gracinha, boa noite, Oi, paz e bem. Tô com saudade de você, beijo. Né, Gracinha, minha cunhada, tamo aí. Né? Daqui a pouquinho a gente tá começando. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por medo dos judeus, a porta do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse:
a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dízimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca do prego em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos na casa. Tomé estava com ele. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Quando eu estava lendo, Gracinha falou: saudades também, minha irmã. Estamos festejando a festa da penha do convento. Amanhã vamos fazer a Romaria das Mulheres. Muito bom. Ah, que bacana. O convento de Nossa Senhora da Penha, para quem não sabe, foi o primeiro lugar do Brasil dedicado a Nossa Senhora da Penha. É? E vocês sabem qual é a primeira igreja do Brasil dedicada a Nossa Senhora da Penha? De Castelo. A de Castelo. Castelo, no interior do Espírito Santo, cidade natal da Gracinha, de Mozinho, de meu pai. A primeira igreja dedicada a Nossa Senhora da Penha no Brasil é aquela igreja lá. Mas devia ser, inclusive, uma igreja que deveria ter um cuidado especial, porque é uma igreja histórica. Não é uma igreja de um império, não é uma igreja de nada, mas é a primeira igreja do Brasil dedicada a Nossa Senhora da Penha. Nós estamos no segundo domingo da Páscoa. Antigamente era chamado Domingo Branco, porque as pessoas eram batizadas na vigília pascal e elas passavam a primeira semana andando de branco. E a primeira missa que assistiam era hoje. Ó, a Gracinha está lembrando, Mônica foi batizada no convento, é verdade. É verdade, meu irmão. Novinha, né, amor? 21 dias. 21 dias que ela foi batizada. Fátima está comentando, que lindo, sobre a igreja de Castelo. Hoje em dia nós temos também um novo significado, que é o Domingo da Misericórdia. E hoje nós temos mais um significado, que foi o enterro do Papa Francisco. E eu acho que a gente, é claro, está triste. Todo mundo está triste. Eu acho tão bonito a gente ver que tantas pessoas estão tristes. Hoje, quando eu fui dar aula lá de tarde, os meus alunos pararam um pouco para conversar comigo. Eles sabem que eu sou diácono, eles sabem que eu ia batizar as crianças, então, porque eu falei isso para eles ontem. E eles pararam para conversar um pouco, sabe? Eu acho tão bonito isso, como Francisco
teve essa dimensão de alargar as portas da igreja. Ele mesmo propôs uma vez: nós não devemos construir muros, nós devemos derrubar os muros e criar as pontes. E Francisco fez isso. E lendo esse evangelho, a gente vê que Francisco era um homem profundamente ligado a Jesus. Porque o que Jesus falou para os seus discípulos? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, infelizmente, durante anos, nós pregamos uma igreja de conservação, uma igreja fechada, uma igreja doente, trancada em si mesma. Uma igreja que só olhava seus umbigos, só aceitava a sua visão, a sua forma. Uma igreja onde ninguém podia entrar, a não ser que fosse puro, santo, perfeito, imaculado. E vem Francisco, esse sopro do Espírito Santo, essa primavera na igreja, e segue essa mensagem. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Ele nos envia. Ele nos chama a ser uma igreja em saída, uma igreja enviada. Enviada para a misericórdia. Estava me lembrando hoje, nós estamos no jubileu da esperança. Mas é o segundo jubileu de Francisco. Bernardo, como pode ser o segundo? Um jubileu é cada 25 anos. O Papa Francisco só foi Papa há 12 anos. Não é verdade, amor? Como é que pode ser o segundo? Não sei. Não se lembra, não? O jubileu extraordinário da misericórdia? Ah, é? Não tinha misericórdias vultus? Jesus, o rosto misericordioso do Pai? Passei um ano dizendo que a misericórdia do Senhor seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. E nunca mais falei. Porque era uma saudação que eu criei para aquele jubileu. Amanhã você vai falar. Não. Foi para aquele jubileu. O jubileu hoje é outro. É importante que a gente entenda que certas coisas, elas são datadas no tempo, datadas na igreja. A igreja, ela tem o seu tempo, o seu momento, e nós precisamos aprender a ser igreja, a permanecer na igreja, a ter um sentimento de igreja. Eu acho muito gozado, porque agora todo mundo é vaticanista, todo mundo quer dar pitaco na eleição do Papa. Né? Para sempre eu vou amar o Papa Francisco. Concordo. Eu também. Quem falou? A Fátima. Eu também. E eu falei isso. O Mozinho também. E eu falei isso. O legado de Francisco persiste para toda a eternidade. Daqui a 1000 anos, nem o pó dos meus ossos existirá. Mas a palavra de amor, de misericórdia, de inclusão, de carinho, de cuidado de Francisco existirá. A acolhida de Francisco existirá. Aquilo que Francisco nos dizia de cuidar das pessoas, deixa que a teologia para os teólogos, existirá. E aqui eu quero que a gente pare para pensar na primeira leitura. A primeira leitura me lembrou muito hoje a missa do Papa Francisco. Eu até comentei com o Mozinho, né? Na hora da comunhão, o que a repórter falou? Aqueles que estiverem preparados irão comungar. E eu olhei aquele mundaréu de gente, eu nem sei quantas mil pessoas tinha lá. Tinha mais de 100 mil pessoas naquele lugar. 200? Ah, sei lá. Mais de 100 mil tinha, amor. 200 e pouco. 200 e poucas mil pessoas. Vocês acham que alguém sabe quem está preparado? Pessoal, eu estive na missa de Francisco
Na Jornada Mundial da Juventude, 3 milhões de pessoas naquela missa. Mozinho também estava lá. Mais de 3, né? 3 milhões, vamos arredondar. Mozinho também estava lá, nós distribuímos comunhão, né, Mozinho? Distribuindo comunhão. Mozinho, você ficou perguntando se a pessoa estava preparada? É ruim, né? Não perguntou não fez checklist? Foi batizado? Fez catecismo? Não, né? Eu também não. Eu não. Estava lá distribuindo a comunhão. Feliz da vida, né? E para mim foi especialmente emocionante, porque um conjunto de pessoas argentinas que na primeira noite da jornada a gente hospedou meio sem condição, e que depois foram embora e que eu achei que eu nunca mais ia ver, eu encontrei naquelas monte de gente recebendo a comunhão. Mas isso me lembrou muito o relato do Atos dos Apóstolos. Aquele bando de gente doente, aquele bando de gente aleijada, precisando ser curada. O povo não sabia o que fazer, colocava na rua, assim, para ver se a sombra de Pedro passava e curava essas pessoas. E Pedro curava. Ele não estava preocupado quem era. Ele não estava preocupado se era cristão, não era cristão, se era judeu, se era fenício, se era etíope, se era cananeu. Ele curava. Isso me lembra tão bonito exemplo da igreja como hospital de campanha, que primeiro trata, depois vê quem é, que Papa Francisco falou logo no início do seu pontificado. E aí a gente vê como a misericórdia de Pedro no Ato dos Apóstolos é a misericórdia que Francisco nos ensina hoje. Como ainda estão ligados. E eu fico pensando ainda no testemunho de João no Apocalipse. Fui perseguido pelo meu testemunho. E Jesus foi perseguido pelo seu testemunho. E Pedro foi perseguido pelo seu testemunho. E quantos homens e mulheres foram perseguidas, assassinadas pelos testemunhos que deram. Para o Papa Francisco também não foi diferente. Eu me lembro, na Jornada Mundial da Juventude, ele dá uma entrevista para um repórter, onde ele faz aquela brincadeira que ficou famosa. Tá tudo. Você não acha que os brasileiros podem reclamar do Papa ser argentino? Ele falou: não, está tudo resolvido. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Aquele humor. Sabe, pessoal, as pessoas só pensam em santo, sisudo. Mas eu vejo assim um certo humor em alguns santos. Né? É muito lindo, a sombra de Pedro curava, fala a Fátima. É verdade, né? Fantástico. E o Papa Francisco foi perseguido, mas ele foi perseguido por causa do testemunho. Eu me lembro, a Ilse Scamparini pergunta para ele no avião sobre um gay ir para a igreja. E o Papa faz uma pequena observação e termina dizendo assim: se um homem gay vem com boa intenção para a igreja, quem sou eu para julgar? Deus me livre. Quando o avião pousou, já tinha gente. O Zezinho tradicionalista está aqui batendo na porta, querendo reclamar. Ouviu falar e já está reclamando aqui. E quando Papa Francisco foi a um presídio lavar o pé das presas e dos presos que estavam lá, dos presos. O primeiro foi preso. E as pessoas lá, ele saiu. Misericórdia. Eu podia ser um deles. Eu sou tão pecador quanto eles. Quando nós vimos
um homem, o sucessor de Pedro, aquele que guia a igreja a se afirmar um pecador como nós. Isso é um testemunho, porque só testemunha isso quem tem a certeza da misericórdia. Eu às vezes vejo pessoas que confessam e logo em seguida viram para mim e falam assim: eu me confessei há 2 dias atrás, mas eu acho que eu não estou perdoado. Eu acho que eu não estou perdoada. Mas por quê? Você mentiu na confissão? Você propositadamente escondeu algum pecado? Não. Mas eu acho que meu pecado é muito grande. Tem até uma música, né? Não tem, amor? É grande o nosso pecado, mas é maior o seu coração. Papa Francisco, ele falava: eu sou um pecador como eles, porque ele sabe da misericórdia. Ele confia na misericórdia. Ele é que nem João, que frente à perseguição, isolado na ilha de Patmos, caído, cansado, ferido, ele vê a glória do Senhor, aquele que é como o Filho do Homem. E que beleza a gente pensar o testemunho de misericórdia. Quando o Padre Júlio foi muito perseguido, o Papa Francisco ligou para ele. E mandou um solidel que o Padre Júlio guarda numa redoma. Quando mataram Marielle, para quem não sabe, a família de Marielle é católica. A Marielle, inclusive, foi catequista. A mãe de Marielle, que eu conheço pessoalmente, vira e mexe, eu vejo ela em missas. Quando mataram Marielle, ele fez o testemunho de ligar para a mãe da Marielle. Aí um bando de gente reclamou. Papa. Meu Deus, não sabia disso não. Bando de gente reclamou. Por quê? Porque as pessoas ainda não conseguem entender o que é misericórdia, o que é o amor. Esse horror que nós estamos tendo do ataque na Palestina. Bernardo, Israel tem direito de se defender. Tem, mas ele não está mais se defendendo, ele está massacrando as pessoas. Se Israel atacar o Hamas, não tem problema nenhum, isso é um problema deles, mas o povo da Palestina está sendo massacrado. E tem uma igreja em pé, uma. E o Papa Francisco, todo dia às 19 horas, ligava para falar com aquele pároco. Olha o testemunho de amor, de carinho, de cuidado. Eu fico pensando, durante um momento difícil da Covid, algum padre da sua paróquia ligou para você? O Papa Francisco ligava para o pároco da Palestina todo o dia. Esse tipo de cuidado é um cuidado de alguém que tem um coração muito grande, que entende que o testemunho do amor é mais impressionante do que qualquer outra coisa. E aí, por fim, porque eu já estou falando muito, eu quero fazer o resgate de uma pessoa que eu acho que é injustiçada na Bíblia. E assim, eu não posso me calar diante da injustiça. Todo mundo sabe que eu não me calo diante do mal. Mas, Bernardo, você não vai vencer o mal. Dane-se, eu não me calo diante dele. Quem é que eu vou defender, amor? Tomé. Eu sou fã do Tomé, eu gosto muito dele. Por que todo mundo reclama? Porque Tomé queria pôr o dedo no prego, não é? Mas vocês leram com atenção o Evangelho? Jesus aparece e diz: a paz esteja contigo. Depois ele mostra as mãos, eles tocam a ferida, eles tocam o lado.
os 10 apóstolos que estavam lá, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, Maria de Cleófas, essas mulheres lindas, maravilhosas, que estavam lá, tocaram Jesus, sentiram as chagas e acreditaram. Por que que nós exigimos que Tomé acreditasse sem ter o mesmo benefício que os apóstolos e as mulheres santas que estavam lá? Por que que a gente exige isso dele? Ah, Bernardo, mas eu acredito e não vi Jesus ressuscitado. Tudo bem, que bom, parabéns, bem-aventurado é você. Mas eu não posso questionar a fé dele. Olha que interessante, a Fátima está dizendo, Tomé foi verdadeiro. E uma coisa bonita é o que se fala depois. Meu Senhor, Não. Tomé não seja incrédulo, mas seja fiel. O oposto de incrédulo para Jesus é ser fiel. O oposto de incrédulo não é acreditar, é ser fiel à palavra do Senhor. É levar a palavra à frente, fazer o que Jesus pediu para fazer. Ter fé é manifestar a fé, é testemunhar a fé, é agir segundo a fé. Por isso que Jesus fala, não seja incrédulo, mas seja fiel. E eu fico pensando quantas pessoas se dizem católicos, se dizem cristãos, seguidores de Jesus, e não são fiéis à palavra dele. Não acreditam na palavra de amor, de cuidado, de acolhimento, de respeito à casa comum. Não pregam a inclusão radical, sem limites, sem condições. Não acreditam numa misericórdia. Não exercem a misericórdia. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas não buscam garantir um lugar para todos na igreja, mesmo o Papa Francisco dizendo, na igreja lugar para todos, repitam comigo, todos. E aí tem as pessoas que se dizem católicas, apostólicas, romanas, defensoras da fé, que querem tirar as pessoas da igreja. Não, isso aí não pode, isso aqui não pode não, isso aí é muito pecador, vai embora. Ouçam. Não ouçam o Bernardo. Não, ouçam Jesus. Sejam fiéis ou não acreditam em Jesus. Acima de tudo, sejam misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Falei mais do que eu devia, já são quase 8 horas. Papo, né? Amor, não tem jeito não. Essa live que a gente está fazendo, o clamor da terra e dos pobres, ela tá estourando o tempo. Mas eu acho que é justo. Né? Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção. Né? Fátima ouviu a homilia lá na capela, ouviu a homilia aqui. Eu posso dizer, ela pode falar para vocês. Eu falei a mesma coisa, Fátima? Eu devo ter falado sobre o mesmo assunto, mas eu não falei a mesma coisa. Gratidão, Diácono Bernardo, amém, com mãozinha de oração. Obrigado, Fátima. Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. Bom domingo, Mônica, diz a Fátima. Para você também, Fátima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Tomé, o apóstolo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fátima, descansa, diácono. Exatamente, concordo com você. Não falou a mesma coisa. Tá vendo? Importante a gente falar, pregar a palavra do Senhor. Lembrar a todos a misericórdia do Pai. E nós
levemos a misericórdia adiante. Pessoal, segunda-feira tem live. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Que dia é hoje, amor?